Aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Como sempre, os produtos estarão listados na descrição, então qualquer dúvida é só ir por lá. Já limpei a pele, agora eu vou aplicar esse hidratante da Make More, que é um hidratante mais sequinho. E por mais que seja uma pele madura que eu tô maquiando hoje, ela me disse que tem a pele um pouco mais oleosa, não é uma pele seca, então por isso que eu optei por esse hidratante. A base que eu tô usando é a base da Catarina Rio, aquela mais fluida, sabe, de conta-gotas, que é uma base que eu amo pra pele madura. E como ela tem leves manchinhas, talvez vocês não consigam ver aí no vídeo, ela tem algumas manchinhas, então eu gosto muito dessa base porque ela tem muito boa pigmentação, então ela não pesa, mas ao mesmo tempo ela dá um pouco de cobertura onde precisa, tá? Então eu gosto muito dela, vou aplicando aí com o pincel Kabuki para me dar um pouco mais de cobertura, distribuindo bem essa base por todo o rosto. E não precisei nem fazer ajuste, deu certinho um tom e subtom para ela. E com o restinho que sobra na plaquinha, eu vou com a esponjinha para aplicar abaixo dos olhos. E aproveito e já dou todo o acabamento no rosto todo para sentar bem esse produto na pele. Bora pro contorno, tô fazendo o contorno aí com o pincel. Vocês veem que o meu corretivo tá ali na plaquinha, então eu pego e vou tirando bastante o excesso do meu pincel para não vir com o pincel lotado de produto e acabar fazendo uma mancha. Quero algo bem suave. Então, tiro bastante o excesso e venho aplicando com batidinhas e já esfumando, dando essas varridinhas, sabe? Pra assim ficar o efeito mais difuso, não ficar muito escuro e nem muito marcado. Com o restinho que sobra no meu pincel, eu aplico um pouquinho aí embaixo, aí na papadinha, e só com um pouquinho mesmo eu aplico no nariz pra gente fazer um leve contorno. Eu vou aplicar com o próprio pincel, porque eu não quero aquele contorno bem definido, sabe? Que a gente faz duas linhas fininhas, não. Eu quero algo bem sutil, então eu faço com o pincel mesmo. E aí eu já começo a iluminação, tô usando corretivo líquido também, porque é um corretivo mais leve, tem uma textura mais levinha, então pra pele madura, né, é a melhor opção. Eu tenho usado isso praticamente em todas as minhas peles, por ficar um acabamento mais leve. E aplico padrãozinho, tá? Abaixo dos olhos, entre as sobrancelhas. Não faço muito no nariz, não. Mas entre as sobrancelhas mesmo, testa, que ela me permite levar um pouquinho da iluminação pra testa. E vou esfumando com a esponjinha. De fora pra dentro, sem expandir muito esse produto. Vou bem de levinho mesmo, com a mão levinha. Vou aplicar o blush em creme também. Eu sempre falo pra vocês que sempre nos meus atendimentos eu amo fazer a pele toda em creme e principalmente em pele madura. Quanto menos pó a gente usar, melhor. Então deixo pra usar o pó somente na selagem. Todos os produtos eu gosto de aplicar produtos mais cremosos, porque assim não deixa aquele aspecto tão seco. E deixando esse aspecto seco, acaba destacando um pouco mais as linhas de expressão. Agora sim, vamos pro pó. Tô usando esse pó aí da Luisans, que já tá no fim da vida, então, pra ajudar a terminar ele, que eu não fui muito fã desse pó, eu tô usando ele aí. É um pó, fala que é pó banana, mas ele é um amarelinho bem clarinho. Não uso ele em pele negra e vou aplicando com o pincel abaixo dos olhos. Vocês conseguem ver que o meu pincel, ele tem um formato mais pontudo, o que já ajuda a encaixar abaixo dos olhos. E o restante do rosto eu vou aplicando com o pincel fofão, que como vocês podem ver, eu fiz a maior sujeira aí. Tem que ter uma resenha assim no vídeo, né, minha gente? Senão não seria eu. Então vou varrendo aí a blusa dela, né, que eu tinha sujado. Porque esse pó é complicado. Essa tampinha dele, pra gente pegar o pó, acaba vindo muito produto. E aí acaba fazendo essa lambança todinha. Finalizei com a bruma e aí eu percebi que eu tinha esquecido o iluminador. Então eu apliquei depois. Fiquei desestabilizada depois do pó. A pele ainda não tinha secado 100%, mas mesmo assim eu fui com a mão leve e consegui aplicar. Bora para os olhos. Tô aplicando corretivo aí. O mesmo corretivo, tá? Líquido. Faço uma camada fininha. Eu não gosto de corretivo muito, fazer uma camada muito grossa, sabe? Para poder aplicar as sombras depois. Porque eu acho que não tem necessidade e corre mais risco de você fazer um buraco depois com as sombras. Então eu aplico aí toda a extensão da pálpebra. E vou delimitar o final dos olhos dela. Eu vou com o mesmo pozinho solto, ó.
E eu faço tipo esse recorte para delimitar, não deixar a minha sombra ir muito para fora, porque como ela tem a pálpebra mais caidinha, se a sombra for muito para fora, vai deixar esse olhar mais caído ainda. E aí vou usar essa primeira cor, que é um rosinha, só vou usar essa paleta hoje. E como ela é um rosinha, e bem pigmentada, eu vou com a mão bem leve, gente, a mão mais leve que eu possa conseguir aí. E vou com o pincel aí marcando o côncavo, tá? Vocês sabem que já me acompanham aqui nos vídeos, sabe que eu gosto de vir com aquele marrom mais neutro pra dar a primeira cor do esfumado, mas como aí eu já vim direto com esse rosinha, eu tenho que vir com a mão bem leve, pra não pigmentar muito, não deixar muito colorida a maquiagem, tá? E nem deixar muito marcada, porque eu gosto desse efeito mais difuso da sombra. Então, aplico no côncavo e também um pouquinho no canto externo, levando essa sombra pra fora, porém, eu dou uma puxada bem pra cima, no final da sobrancelha, tá? Pra ajudar a dar uma levantada nesse olhar. Então, tô mostrando aí do outro lado. Acho que aqui vocês vão conseguir ver como a minha mão tá leve, gente. O pincel nem dobra. Mas é assim mesmo, então, sempre que a gente quer que não fique muito marcado, a gente tem que vir com a mão super levinha. Puxo um pouquinho a pálpebra dela para poder me dar mais precisão, né? Do pincel deslizar melhor na pele. E levo para fora para dar o acabamento. Vou usar agora esse marrom mais escuro, que ele também tem um fundo mais rosado, tá? Então, já vai conseguir se esfumar bem com a cor anterior. E vou aplicar somente no cantinho externo, tá? Troquei o pincel também. Esse é um pincel não muito fofo, ele é mais durinho, então já vai concentrar melhor a sombra aí. Então, ó, vou subindo, vou em direção ao côncavo. Levantando a pálpebra sempre que é preciso, para dar melhor precisão no pincel. Para dar um brilho, eu vou escolher essa sombra mais douradinha e vou aplicar mais no meio da pálpebra, tá? Tô com um pincel de aplicação de sombra. Ó, vou bem com batidinhas, que muita gente fala que não pode usar brilho em pele madura, mas, gente, depende muito do brilho, tá? Como vocês podem ver, nem tá evidenciando as linhas, né, as dobrinhas da pálpebra, porque é uma sombra mais amanteigada, mais macia. Diferente de uma sombra líquida, que corre o risco de craquelar, ou então glitter, aqueles glitters muito grosso. Então, só evitem brilho, assim, da partícula muito grosseira, sabe? Mas brilho também fica lindo, dá todo um charme. Vou sempre varrendo embaixo, né? Quando cai algum brilhinho. E volto com aquele primeiro pincel da primeira cor, só para dar acabamento aí, não ficar nenhuma marcação entre a sombra rosinha com a cintilante. E vou vir com essa sombra clarinha, que não é um branco, tá? Parece que é um branco, mas não chega a ser um branco. E vou aplicar no cantinho interno, tá? Vou dando encaixada aí no pincel, que é só no cantinho interno mesmo. Poderia continuar com o brilho aí, mas eu quis dar essa diferença aplicando a sombra opaca. E agora eu vim com a sombra preta, só para dar um acabamento aí na raiz dos cílios. Vim com um pincel chanfrado, fininho, que eu vou fazer como se fosse um delineado só com sombra, tá? É só para deixar o olho um pouquinho mais contornado, até para quando a gente colocar os cílios postiços. É um acabamento, mas assim já tava lindo, né, sem um delineado. Na parte inferior dos olhos, como ela tem um olho muito sensível, eu pedia para ela olhar para cima, mas ela não estava conseguindo, né? Porque ela ficava olhando eu chegar com o pincel, né? E ficava agoniada. Então, eu fiz bem pouquinho, só fiz com a primeira cor de sombra, só para não ficar sem nada embaixo, mas eu não quis aplicar muitas cores aí embaixo, não, para ela não ficar tão incomodada. Então, é muito disso, minha gente. Na hora do atendimento, você observar a cliente, porque o negócio é ela tá confortável e evitar que ela lacrimeje, né? Então, se a gente ficar forçando muito, pode deixar o olho mais sensível ainda e ela lacrimejar. Bora pra sobrancelha. Como vocês podem ver, a sobrancelha dela tá um pouquinho sem formato. E o final da sobrancelha tá mais caído do que o início. Tipo, tá assimétrico, então dá a impressão de sobrancelha um pouco mais caída, que deixa o olhar mais triste. Então eu fui tentando ajeitar aí com a pomadinha de sobrancelhas,
Tô usando a pomadinha clara para não ficar uma sobrancelha muito pesada, nem muito marcada. Então, vou tentando aí deixar um pouco mais simétrica o ponto, porque o ponto inicial e o ponto final da sobrancelha devem estar na mesma altura. Nunca o ponto final tem que estar mais baixo, porque dá a impressão de olhar mais caído. Então, vou fazendo aí, deixei passando bem muito aí para vocês verem. Ela tem essa falha, né, próxima ao início da sobrancelha, então tô dando uma preenchida aí. Tô aplicando os cílios, levanto bem, nem vai dar pra mostrar direitinho aplicando, né? Minha mãozona ficou no meio. Mas eu levanto bem a pálpebra dela pra conseguir encaixar direitinho aí na raiz. E eu tô aplicando um lip balm, né? Um hidratante labial, porque como eu vou usar um batom mate, então já tô fazendo essa película, sabe? Essa camada de hidratante pra não deixar os lábios muito secos. E tô usando esse batom aí da Max Love. E tô aplicando aí, vocês sabem, né? Aplicar batom, segura na mão de Deus e vai, é prática. Então, vou aplicando. Geralmente, pele madura, não tem os lábios tão definidos, né? Que são mais finos, mas o caso dela foi super de boa. Consegui aplicar aí legal. E ó, gente, sempre que eu vou aplicar nessa parte de cima, né, do arco do cupido, eu dou uma giradinha no meu pincel. Não sei se vocês vão conseguir ver. Conforme eu vá contornando, eu vou girando o meu pincel junto para conseguir fazer esse encaixe. E é isso, meu povo. Espero muito mesmo que tenham gostado do vídeo de hoje. Já comenta aqui pra mim o que é que você achou. E se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, porque é bem importante pra mim esse feedback de vocês. Se não se inscreveu, já digo a você que se inscreva para não perder os próximos conteúdos, tá certo? Um beijo!